Graça e paz. O que significa Coram Deu? Eu quero partilhar com você um texto de R.C. Sproul falando sobre Coram Deu. Ele escreve: eu me lembro de minha mãe parada em pé na minha frente, com as mãos apoiadas no quadril, com os olhos brilhando como brasas de fogo, dizendo em voz alta: me diga qual é a sua grande ideia, meu jovem. Instintivamente, eu sabia que, em teoria, a minha mãe não estava me perguntando uma questão abstrata. A pergunta dela não era uma questão geral, era uma acusação velada. As palavras dela foram facilmente traduzidas para terem o seguinte significado: por que você está fazendo o que está fazendo? A minha mãe estava me desafiando a justificar o meu comportamento com uma ideia ou com um argumento válido. E eu não tinha nenhuma ideia ou argumento para justificar o meu comportamento. Recentemente, com toda seriedade, um amigo me perguntou a mesma questão. Ele me perguntou: qual é a grande ideia da vida cristã? Ele estava interessado no mais importante, no objetivo final da vida cristã. Para responder à questão dele, eu retrocedi na prerrogativa teológica e dei a ele um termo latino. Eu disse: a grande ideia da vida cristã é Coram Deu. Coram Deu captura a essência da vida cristã. Qual é o significado? Viver Coram Deu é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Viver a vida inteira na presença de Deus é entender que absolutamente tudo o que estamos fazendo e onde quer que estejamos fazendo isto, nós estamos agindo debaixo do olhar fixo de Deus. Deus é onipresente. Em todo o universo não há nenhum lugar que seja tão remoto que possa escapar de seu olhar penetrante. Estar consciente da presença de Deus é também estar muito bem ciente da soberania de Deus. A experiência uniforme dos santos é reconhecer que, se Deus é Deus, então Deus é realmente soberano. Quando Saulo fora confrontado pela glória refulgente do Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, sua pergunta imediata foi: quem é, Senhor? Saulo não tinha certeza de quem é que estava falando com ele, mas Saulo bem sabia que quem quer que fosse, certamente era soberano sobre ele. Viver sob a soberania divina envolve muito mais do que uma submissão relutante em uma soberania que é motivada por medo de punição. Viver a soberania envolve o reconhecimento de que não há um objetivo maior e mais elevado do que oferecer honra a Deus. Viver a soberania significa que nossas vidas devem ser um sacrifício vivo, oferecidos em um espírito de adoração e de gratidão a Deus. Viver toda a vida. Coram Deu é viver uma vida de integridade. É uma vida de plenitude que encontra unidade e coerência na majestade de Deus. Uma vida fragmentada é uma vida de desintegração. É marcada por inconstâncias, desarmonias, confusões, conflito, contradição e caos. O cristão que compartimenta, que divide a sua vida em duas seções ou várias delas de religião, e não religião, religioso e não religioso, isso é religioso, aquilo não é religioso, ele falhou em compreender a grande ideia da vida. A grande ideia que toda a vida é religiosa, ou nada na vida é religioso, ou toda a vida é religiosa,
ou nada é religioso. Dividir a vida entre religião e não religião, Sproul disse que é em si mesmo um sacrilégio. Isso significa que se a pessoa cumprir a sua vocação como serralheiro, advogado, pedreiro, motorista ou dona de casa, corandeu. Então essa pessoa está agindo tão religiosamente como um evangelista que ganha almas para cumprir sua vocação. Está tão em Deus quem exerce sua profissão de maneira corandeu, quanto alguém que está no campo pregando o evangelho. Isso significa que Davi, quando obedeceu ao chamado de Deus para ser um pastor de ovelhas, foi corandeu, tanto quando foi ungido para se tornar rei. Isso significa que Jesus foi tão corandeu, quando trabalhou na carpintaria de José, tanto quanto fora corandeu, quanto esteve no jardim do Getsemane. Integridade é encontrada onde homens e mulheres vivem suas vidas em um padrão de consistência. É um padrão cujas funções são basicamente as mesmas, dentro e fora da igreja. É uma vida sincera diante de Deus. Corandeu na igreja, corandeu fora da igreja. É uma vida na qual absolutamente tudo que é feito para a glória de Deus. É uma vida vivida por princípios e não por conveniência, por humildade diante de Deus e não por desobediência. É uma vida sob a tutela da consciência que é mantida em cativeiro pela palavra de Deus, presa à Escritura. Corandeu diante da face de Deus. Esta é a grande ideia da vida. Diante desta ideia, diante do corandeu, todos os nossos outros objetivos e ambições são meras trivialidades. Corandeu para a glória de Deus. Que nós sejamos desafiados e aceitemos o desafio de não compartimentar a nossa vida, porque no catolicismo medieval era muito comum a ideia de dividir a vida entre o sagrado e o profano, religioso e não religioso. E aí a mensagem do evangelho não fluiu. Talvez você diga: por que a palavra de Deus não se cumpre na minha vida? Porque eu não sou pleno em Deus? Porque o grande desafio para ser pleno em Deus é viver corandeu. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Você não pode glorificar a Deus em uma canção e não glorificá-lo no seu trabalho. Você não pode glorificar a Deus quando prega a palavra e não glorificá-lo nas suas relações interpessoais. Seja bem-vindo. Este é um tempo de vivermos corandeu. Deus te abençoe, em nome de Jesus.